Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à quinta videoaula, eu acho que é, de biotecnologia. E nessa videoaula nós vamos falar sobre clones, a clonagem. Vamos explicar a clonagem com o caso mais falado de todos os tempos, a clonagem da nossa querida ovelha Dolly, ok? A Dolly, ela nasceu em 96, morreu em 2003. Muitos, né, se falam que ela morreu, ela teve um envelhecimento precoce, fruto da clonagem. A gente já vai discutir isso. Eu vou explicar como se deu a clonagem da ovelha Dolly, mas para que ela nascesse, foram feitas 276 tentativas. Então, vejam que o processo está certo, mas ele não é tão simples assim. Então, imagina que 276 embriões morreram para que a Dolly conseguisse nascer, ok? Primeiro, eu preciso saber o que é clone. O que é clone? Clone sou eu gerar um indivíduo geneticamente idêntico a mim. Então, vai ter o mesmo DNA, o mesmo STR, sabe aqueles VNTS que a gente já viu nessas videoaulas anteriores. Mesma sequência de DNA repetitivo. Ele vai ser geneticamente, vai ter a mesmíssima sequência de base que a mim, se for o meu clone, obviamente, né? Então, gerar clones são gerar indivíduos geneticamente idênticos a um organismo de referência. Para a Dolly, foram necessários 3 ovelhas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, usou-se uma ovelha Finn Dorset, é uma raça de ovelha. Essa ovelha Finn Dorset é a que vai ser clonada. A Dolly era Finn Dorset, ok? Usou-se a ovelha Scotch Blackface. Então, vejo que as cores são diferentes. O que eles fizeram com a ovelha Finn Dorset? Eles retiraram células da mama. Ok? Células diploides. Essas células têm todos os genes da Finn Dorset. O que eles fizeram com a Scotch Blackface? Pegaram o óvulo, o gameta, e retiraram o núcleo do óvulo, tiraram o pretinho. Deixaram o óvulo anuclear, somente com o seu citoplasma. E aí, eles deram um choque em laboratório. Eles fundiram o óvulo da Blackface com a célula mamária da Finn Dorset. Vejam que é um núcleo 2N vindo da Finn Dorset. Quando eles deram o choque, por que eles deram o choque? Para fundir um citoplasma no outro. Quando eles fizeram isso em laboratório, eles observaram que essa fusão de células, uma célula diploide e outra sem núcleo, originou um embrião. Olha, várias células. Esse embrião foi implantado numa barriga de aluguel que não tinha nada a ver com a história. Ela só serviu para gerar a Dolly. Então, é a terceira ovelha, ok? E aí, a gravidez veio, né, a termo e originou a Dolly. Vejam que a Dolly, ela vai ter o DNA da Finn Dorset. Então, a Dolly é clone da Finn Dorset, ok? Lembro que, normalmente, a gente tem que ter fusão de óvulo, N, espermatozoide N, para dar o embrião. Nesse caso, não. Eles pegaram já uma célula adulta 2N e conseguiram gerar um embrião, ok? Existem muitas questões, né? Muitas questões éticas, inclusive, né? Para que fazer isso? Por que fazer isso? Mas, como eu falei ali no comecinho, né? Que a Dolly, ela apresentou sinais de envelhecimento precoce. Vocês podem até dar uma pesquisada aí no Google, que tem bastante coisas falando sobre isso, né? Alguns cientistas acreditam que a morte precoce dela foi ao acaso, que isso não tinha nada a ver. Mas é bem consenso entre os cientistas de que esse envelhecimento precoce, acho que ela tinha artrite, artrose, né, todas essas doenças que dão mais em idoso, né, sejam humanos ou não. E por quê? Por que
talvez, eles falam assim que a Dolly já nasceu velha. Por que a Dolly já nasceu velha? Teria nascido velha? Por causa dessas células mamárias. Elas foram extraídas já de uma ovelha adulta. Então, o DNA dessa ovelha, ele já era adulto. Né? Então, ele já tinha um desenvolvimento, tem aquelas partes dos telômeros, que são as extremidades do DNA, que vão se perdendo conforme a gente vai envelhecendo. Então, são muitas questões para a gente pensar, analisar, debater, ok? Fato é que depois da Dolly, tiveram aí vários casos, inclusive acho que foi na Itália há uns anos atrás, não sei se vocês lembram, né? Que o cara falou que tinha clonado um ser humano, mas até agora ninguém mostrou, ok? Espero que, então que vocês tenham gostado e entendido da ovelha Dolly. Isso é a clonagem reprodutiva. E o tal da clonagem terapêutica, né? Porque a terapêutica, ela tem muito mais discussão ética do que a reprodutiva, porque a reprodutiva, assim, se pensar por que eu queria gerar um clone eu mesma, né? Mas a clonagem terapêutica, ela tem, a princípio, muitas aplicações médicas, né? Então, o que é? Qual que é a diferença da clonagem reprodutiva para a terapêutica? A terapêutica não vai desenvolver o feto, né? Não vai ser colocado o embrião numa barriga de aluguel. Essa basicamente é a diferença. Então, você pega um doador, né? Uma célula, pode ser uma célula da pele, é muito comum célula de fibroblasto, ok? Que a gente já estudou tecido, né? Então, eu tenho o núcleo de uma célula somática retirada do doador. O que é a célula somática? Célula do corpo. Célula diploide, 2N igual a 46. Você pega o óvulo de um doador e tira o núcleo. E só fornece o óvulo com o citoplasma. E aí existe a fusão. Então, fusão dessa célula somática. Vai originar, então, o embrião, que vai começar a se desenvolver por mitose. E aí vai ter o estágio de mórula, que é o maciço de célula, e o estágio de blástula, que a gente também já estudou isso. Nesse estágio, a gente chama de células totipotentes, né? Células tronco, que são células indiferenciadas. E aí, esse embrião, no estágio de blástula, ele é criado dentro do laboratório e depois, como ele é uma célula indiferenciada, uma célula tronco, ele vai ser direcionado para criar células específicas, seja células da medula óssea, seja células nervosas, seja células do coração. Então, em laboratório, cria-se o embrião até a sua fase de células indiferenciadas, que são células totipotentes, células tronco, e aí depois essas células, elas vão dar origem a células específicas de acordo com a necessidade do paciente, ok? Então, vejam que esse embrião não é colocado na barriga de aluguel. Então, diferentemente da clonagem reprodutiva, na terapêutica não coloca o embrião no útero. Então, clonagem terapêutica é utilizada em laboratório para a produção de células tronco, totipotentes, que têm os genes inativos, né? Por quê? Porque podem dar origem a qualquer tipo de célula, a fim de produzir tecidos ou órgão para transplante. Isso seria importantíssimo do ponto de vista da pessoa doente. Porque se a pessoa consegue, se o laboratório consegue gerar um coração feito da célula da própria pessoa, não haverá rejeição, ok? Essa técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para transplante. Então, veja, o zigoto, a célula tronco, totipotente. Nós temos o estágio de blástula, que tem as células tronco indiferenciadas. Vão para a cultura e essas células podem dar as células do pâncreas, células do sangue, do coração, do sistema nervoso, do fígado e assim por diante, ok? Então, como eu falei, já dei um spoiler, a vantagem é evitar a rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Então, eu pego, por exemplo,
eu preciso do meu coração, eu tiro uma célula da minha pele, faz a clonagem terapêutica no laboratório, gera um embrião a partir da minha célula, e aí esse embrião, eu tiro as células do embrião e vou desenvolver coração. Ou aplico direto no coração com essas células tronco. Já existem também esses estudos. Tem até aqui a figurinha, né? Ó, tem o estágio de Mora, blástula, eu retiro as células da blástula, coloco e aplico diretamente na região que meu coração está lesionado. Então, o meu coração vai receber células indiferenciadas. Quando essa célula chega no coração, essas células vão originar células do coração, ok? Seria o caso, por exemplo, de reconstituir a medula óssea, né, de um paciente que se tornou paraplégico. Então, imagina, né, como seria isso após um acidente ou para substituir o tecido cardíaco comprometido por um infarto. Apesar de ser lindo e maravilhoso, existem as questões éticas por trás disso. Quais seriam essas questões éticas que, se a gente tivesse aí ao vivo, né, presencial, seria muito legal de se debater? Beleza, eu formei um embrião. Após a coleta da célula, o embrião tem que ser descartado. Seria válido, seria lícito matar uma vida para salvar outra vida? Então, você está descartando um embrião para salvar outro. E outra questão, afinal, quando começa a vida? O estágio de blastocisto, apesar de não termos a divisão de cabeça, tronco, membro, mas já é considerado um embrião, é vida. Seria lícito descartar esse embrião em prol de uma outra vida? Então, fica aqui, né, essas perguntas éticas em torno da clonagem terapêutica. Então, mais uma vez, para ter a clonagem, seja ela reprodutiva, seja ela terapêutica, eu preciso de uma célula doadora, diploide, 2 Ns, e preciso de um óvulo. Esse óvulo tem que ter o seu núcleo removido e só sobrar o citoplasma. Com isso, eu vou ter um choque, né, uma eletrofusão, que eu vou pegar essa minha célula, o meu núcleo diploide, seja do fibroblasto, né, seja células de pele, da mama, e aí eu vou gerar um embrião a partir de uma célula do corpo e não dos gametas. E aí eu tenho o clone, o embriãozinho. Se for clonagem reprodutiva, se eu quero gerar cópias minhas, eu tenho que colocar numa barriga de aluguel, clonagem reprodutiva. Se é para fazer determinado tecido, determinado órgão, né, eu chamo isso de clonagem terapêutica, então eu vou desenvolver essas células em cultura, que a gente fala, em placas dentro do laboratório. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de clonagem e a gente volta com a 6ª e última aula de biotecnologia, falando dos famosos transgênicos. Até lá!